O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Venham conhecer o Perim Supermercado. Comida saborosa todos os dias com aquele tempero que todo mundo ama. Além daquele pãozinho quentinho de todos os dias e aqueles doces maravilhosos. Você encontra tudo aqui na nossa padaria. No nosso açougue você encontra cortes selecionados e carne de qualidade. No nosso hortifruti você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas, além de ofertas imperdíveis. Feito pra você todo dia. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sorria Sim. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, mas eu vou contar só um pouquinho o motivo dela estar aqui hoje. Porque julho, a gente é o Julho Laranja. Isso mesmo, o que significa Julho Laranja? É um mês que a gente está tirando, dedicado para as crianças, para a gente cuidar das nossas crianças. Então é dedicado à saúde bucal infantil. E nada melhor do que uma odontopediatra para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Né, Ana Maria? Seja muito bem-vinda ao nosso Sorria Sim mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais falando um pouco dos nossos pequenos. Ai, que maravilhoso, né? Ana Maria, odontopediatra, para quem não sabe, é uma parte da odontologia que cuida especialmente de crianças, né? Exatamente, desde o pré-natal odontológico, né, que a gente orienta as gestantes, até a adolescência. Mas ainda tem crianças que, quando são adultos, gostam ainda de passar com a gente, né? Porque pega aquela confiança. É. Olha que legal que ela acabou de falar, pré-natal infantil, do bebê. Isso. Dentro do útero da mãe ainda? É, dentro do útero. A gente sempre orienta o pré-natal odontológico porque as gestantes elas estão aptas a receber informações. Quais seriam nessas informações? O que fazer quando nascer o primeiro dente? Qual pasta utilizar? Porque ainda assim tem pediatras, né, que orientam pastas sem flúor. E não é recomendado mais. Então a gente passa umas informações para gestantes que não precisa esperar, né, ter o primeiro dentinho em boca para estar procurando odontopediatra. Então tudo na vida da gente, é o que a gente fala, é o planejamento e a prevenção. Então você que está aí esperando o nenê, você já pode correr atrás, marcar uma consulta com a doutora Ana Maria para poder saber um pouco mais de como você vai proceder quando o seu lindo bebê estiver no seu colo, né? Que às vezes na hora que vê o bebê assim a gente até assusta, não sabe muito bem. É a mesma coisa quando você vai no pediatra. Antes do neném nascer, você faz uma consulta com o seu pediatra para poder saber como vão ser os primeiros cuidados. É muito importante esse alerta para você, mamãe, futura mamãe, para poder já começar a pensar e planejar também na prevenção dos pequenos. Mas Ana, conta para mim como que surgiu essa sua vocação para odontopediatria, né? Porque é uma área que todas as áreas, né, da odontologia, mas para mexer com os pequenos, né? Como que surgiu isso? Você estava fazendo faculdade e aí você se interessou mais? Teve algum caso, algum pacientezinho na faculdade que te chamou muita atenção? Ou então conta pra gente um momento da sua profissão que te marcou bastante nessa área? Na verdade, eu sempre quis trabalhar com criança. Ou eu ia ser professora, ou eu ia, na parte da enfermagem, eu ia ir para o neonatal, mas isso é meu, o ato de cuidar, de acolher a criança. E aí, quando fui para a parte de odontologia, que eu descobri a odontopediatria, eu falei, não, eu vou fazer. Aí todo mundo, não, você não vai dar conta, porque criança é difícil. Eu falei, a criança não é difícil. Não é difícil. Se você tem que pegar confiança, você precisa acolher e principalmente ter paciência com a criança. Porque o primeiro contato dela com você é o que vai mudar para a vida toda. Então a criança, às vezes, ela chega com medo, com receio, você vai acolhendo e aos poucos a criança vai pegando esse contato com você. É o que eu falo muito, o acolhimento é muito importante. Muito. Né?
Porque é um impacto, porque às vezes, muitas vezes é a primeira vez que a criança está vendo um dentista, está indo ao dentista. Exatamente. E eu acho que precisa ser sempre um especialista na área da odontologia, porque eu já peguei muitos casos onde os colegas tentam atender e aí acaba complicando e era o primeiro contato com a criança. Aí eles procuram os odontopediatras e aí a gente tem que fazer tudo de novo, uma dinâmica, um condicionamento, porque depois que a criança pega medo, é muito complicado a gente conseguir trabalhar. A gente consegue, mas precisa ter um pouquinho de paciência. É que eu sempre falo para os pais, cada criança é única. E cada dentista tem a sua especialidade. Exatamente. Eu também prezo muito isso, tanto que lá na clínica cada um faz a sua especialidade, justamente para a gente poder, cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Vamos dizer assim, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Existe um mito de que tem que levar a criança só quando nasce os dentes. Isso a gente já sabe que não é verdade, que a gente pode já estar fazendo um planejamento já desde que a mamãe está grávida, né? Isso. O que você aconselha para as pessoas que estão vendo a gente, que estão querendo tomar essa primeira iniciativa de ir procurar um odontopediatra? Ela vai te agendar tudo. Como que você procede, igual você fala do acolhimento, tudo, mas você acha, pra mãe, não fala nada, porque às vezes a mãe fala assim, se você não ficar quieta, eu vou te dar uma injeção, se não fizer, né? Então assim, o que você aconselha o pai e a mãe que está querendo levar o seu filho pela primeira vez no dentista como odontopediatra? Eu falo para os pais não esperar a criança ter dor, sabe? Escolher o odontopediatra que eles se sintam confiante, porque essa consulta é primordial, né? E não falar para a criança, porque igual você falou, Glaucema, ela vai dar injeção, ela vai arrancar seu dente, porque a gente acha que não, mas isso atrapalha muito a consulta. Aí a criança já entra com receio, com um pezinho assim, e aí complica o atendimento. O atendimento que era para ser tranquilo, que flui, acaba complicando bastante. Porque passa a ter medo. Passa, porque se os pais não dão confiança para os filhos, de quem que os filhos vão pegar confiança? Gente, é muito importante, às vezes, ela vai falar um pouquinho disso, mas às vezes a primeira ida ao dentista, né, agora ela falou, sem dor, que ele está sem nenhum problema, então tem que levar para poder ter esse primeiro contato, porque a gente faz um trabalho, no caso do odontopediatra, de condicionamento da criança. Exatamente. Então, às vezes, você vai levar o seu filho e ela vai estar conversando, ela vai estar mostrando o equipamento, não vai às vezes nem mexer no dentinho do seu filho, porque ela vai estar galgando cada degrau. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. Então assim, por isso é muito importante a prevenção e por isso que a gente está tocando essa tecla do Júlio Laranja de prevenção. Não deixe seu filho passar dor, sentir mal-estar, um incômodo, para poder depois ir no dentista. Então o momento é agora. Você que está assistindo aí, olha pro teu lado aí o teu bebê, teu pititico e agende um horário aí para poder fazer uma avaliação. A gente vai dar uma pausa enquanto você está olhando pro seu bebê aí, pro seu filho, seu neto, né, seu sobrinho, e a gente vai voltar daqui a pouquinho com o quadro Mitos e Verdades, que vocês tanto gostam. Venham conhecer o Perim Supermercados. Comida saborosa todos os dias com aquele tempero que todo mundo ama, além daquele pãozinho quentinho de todos os dias e aqueles doces maravilhosos. Você encontra tudo aqui na nossa padaria. No nosso açougue você encontra cortes selecionados e carne de qualidade. No nosso hortifruti você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas, além de ofertas imperdíveis. Feito pra você todo dia. E a gente já está de volta e com o nosso quadro preferido de todos, Mitos e Verdades. Ana, dente de leite não precisa de tratamento porque vai cair? Isso aí é mito, né? Porque o dente de leite, ele dá canal e ele precisa de tratamento. Porque igual eu falo para os pais, até 4 anos é aquele dente que a criança tem em boca para falar, para mastigar, para respirar. Então, se a criança me perde um dente antes da época dele cair, vai gerar um monte de complicação. Não é porque é um dente de leite que não vai fazer falta. É o único dente que a criança tem em boca e ela precisa dele. Ela precisa se alimentar. Precisa se alimentar, né? E faz falta. E além disso, atrapalha não só o crescimento
de outro dente no lugar, como o crescimento ósseo, Exatamente. a formação, às vezes, de arcada, respiração, vira aqueles meninos mais alérgicos, tem um monte de coisa. Então, gente, não deixe de cuidar. Cárie em bebê é rara? Não, pelo contrário, muito. Porque às vezes a cárie começa com uma mancha branca, bem superficial, os pais acabam não percebendo e com o passar do tempo vai aumentando, ele só percebe quando a cárie está marrom, amarelado. Mas a cárie ela não começou dessa cor, Não. né? E aí, na hora que chega nesse estágio, às vezes é um procedimento mais caro, mais demorado, anestesia e dor. E quem sofre é os pais E junto. quem sofre é os pais junto. A primeira consulta deve ser só quando aparecer algum problema? Não, precisa fazer a prevenção, né? Pelo menos da mesma forma que você leva o seu filho ao médico, precisa levar ao dentista também. A gente, às vezes, na correria do dia a dia, né, ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente se pega agora em pequenos detalhes, em pequenas coisas que a gente ainda não está acostumado. Então, assim, o médico a gente não esquece, a vacina a gente não esquece, e naquela troca mamar, mamadeira, peito, tudo, a gente acaba esquecendo realmente e deixando um pouco para trás essa parte da odontopediatria. Né? Exatamente. Que a gente só vai lembrar na hora que nasce o primeiro dente ou na hora que tem dor. Então, gente, de novo, prevenção. Hábitos como chupeta prolongada pode afetar o crescimento da boca? Pode. Até essas chupetas que eles falam que são ortodônticas, tudo, qualquer tipo de chupeta causa alteração, né, no desenvolvimento tanto da mandíbula quanto da maxila. Então, seria o ideal não usar. Mas isso é difícil falar para os pais, né? Mas infelizmente tem alteração bastante. Na respiração também. Você acha que dedo é pior do que chupeta? Eu acho que os dois é pior. Os dois é igual. Igual. A diferença é que o dedo está com a criança. É um pouco mais complicado de tirar. Mas os dois hábitos são prejudiciais. Que é mais fácil, né? Tá no alcance dele de pôr o dedo na boca. Exatamente. Né? O que a criança come influencia diretamente na saúde dos dentes? Influencia. Principalmente a parte de doce, parte de açúcar. Né? Eu sempre oriento para os pais que até 2 anos não é ideal dar doce para a criança. Por quê? Ela não está com o paladar pronto e a criança fica, quando tem essa introdução do açúcar, a criança fica mais seletiva na parte de alimentação. Eu falo que a criança não conhece, ela não tem vontade. Não tem vontade. É igual assim, ó. O seu filho não tem necessidade de refrigerante. Não. Tá? Ele não tem necessidade de açúcar. Né? O mel na chupeta, para ele pegar a chupeta, também não tem necessidade. Não tem. Né? Então, assim, são atitudes que a gente fazia antigamente, né? Os pais a gente fazia, os avós faziam tudo. E hoje a gente vê que não tem necessidade. Não é que eu estou dizendo que você vai deixar seu filho sem comer um chocolate, sem tomar um sorvete. Pode, tudo moderado e depois fazer a higiene bucal correta. Precisa. Comeu, qualquer comida precisa ser removido da boquinha. E outras coisas. Tem crianças que a gente vê que a alimentação é 100% de chocolate, de doce, de bala, de pirulito, salgadinhos. Né? Então, isso não vai prejudicar só o dente. É o organismo do seu filho também que está correndo esse risco. Então, vamos ficar bem atenta, né? Converse com o seu pediatra, conversa com o odontopediatra, que eu tenho certeza que ele vai te orientar melhor ainda. Mande mensagem pra gente também, que a gente entra em contato, a gente também vai responder todas as mensagens e dúvidas de você, porque esse assunto é um assunto muito legal, né? É muito, eu gosto bastante. Ana, quais os sinais de alerta que os pais devem ter para determinadas atitudes das crianças? Se ele sente dor ao mastigar, se ele não está respirando bem, se está dormindo com a boca aberta. Como que é no dia a dia de um pai, de uma mãe, que ele pode ver esses sinais? A parte, se a criança não está dormindo bem, a gente consegue perceber pela olheira, né? E se a criança sempre coloca a mão na boca, a mão no rosto, ou que a criança era uma criança que costumava comer bastante e diminuiu o apetite, alguma coisa não tá encaixando conforme a criança
a criança costumava ser. O desenvolvimento do dia a dia dela, né? Exatamente. Que tem aquela mudança. E a criança não reclama à toa, eu falo, né? Igual dor de cabeça. Não é normal uma criança ter dor de cabeça. Então, sempre ficar de olho no seu filho. Por isso que eu falo, pegue seu filho para escovar. Veja a boquinha dele. Não deixa por conta dele. Ai, doutora, mas ele não gosta, ele não deixa. Aí eu sempre dou aquele exemplo. Se ele não quer tomar banho, vocês vão deixar ele sem tomar banho? Não tem como. Então, tenta fazer da parte da escovação divertida, porque eu sei que não é fácil. Essa parte, Ana, eu aconselho muito, né? É um momento entre pai e filho, mãe e filho. Exatamente. Fazer esse momento porque a vida da gente é tão corrida que às vezes a gente não tem esse momento, né? Então, nessa hora, sentar, ir na frente do espelho, passar o fio dental, porque ali você vai estar conversando outras coisas também. E você vai estar interagindo do dia como foi, né, da criança. Exatamente. Eu acho esse contato muito importante. Precisa ter. A criança sente falta, ainda mais hoje em dia que os pais acabam trabalhando e os filhos acabam ficando com os avós ou nas escolas. Precisa desse olhar mais. Afeto, exatamente. Né? Então, gente, vai ficar algumas dicas aí. Ajudar na escovação. Sempre. Até 8, 9 anos, sempre ajudar seu filho. Ele pode fazer escovação, mas vocês, responsáveis, faz a complementação da criança. Levar no odontopediatra. Uma vez por ano, pelo menos, para fazer aquele check-up, né, geral que a gente fala. E já começar a frequentar o odontopediatra? Desde a barriga da mamãe. Se não for possível, depois do nascimento. Para a criança não ter medo. E o mais importante, se você se identificou que seu filho está tendo algum desses sinais, dificuldade às vezes para dormir, para respirar, para comer e dor, fique atento. Esse programa está sendo feito para você olhar bem para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, a criança que você cuida e que ama. Então eu quero primeiro agradecer a doutora Ana Maria, né, de ter tirado um tempinho da agenda dela para poder vir falar um pouquinho com vocês e com a gente, né? Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. E fala pra gente aonde que você está atendendo, onde que é o endereço do seu consultório. O meu consultório, ele fica na rua Gabriel Pinheiro, né, 526, sala 2. É do lado da sorveteria Flor de Leite. A gente não tem erro, é aquele predinho laranja e amarelo de tijolinho assim, tem 2 acerolas maravilhosas ali. Eu tenho certeza que todo mundo já chupou a acerola dali e já tomou sorvete Flor de Leite. Então, o que você está esperando? Agende sua avaliação, faça um acompanhamento do seu filho, né? Porque, afinal de contas, todo mundo merece um lindo sorriso, sim, saudável. Venham conhecer o Perim Supermercados. Comida saborosa todos os dias com aquele tempero que todo mundo ama, além daquele pãozinho quentinho de todos os dias e aqueles doces maravilhosos. Você encontra tudo aqui na nossa padaria. No nosso açougue você encontra cortes selecionados e carne de qualidade. No nosso hortifruti você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas, além de ofertas imperdíveis. Feito pra você.